Graça e paz, bom dia, que o anjo do Senhor acampe em nossos lares, amém? Eu sou Ruth Miranda e moro em Recife, Pernambuco, sou carioca, mas moro aqui há muitos anos, amo morar no Nordeste, sou muito feliz aqui, me sinto muito amada aqui e dou graças a Deus por Deus ter me guiado para aqui, né? E essa semana nós vamos estudar juntas a lição da escola sabatina. Que nesse trimestre, olha aqui, ó, que capa bonita. É o livro dos Atos, lições dos livros do livro de Atos, parte 2. Né? A gente estudou as lições do livro de Atos, parte 1, no último trimestre, e agora estamos estudando a parte 2. E juntas, eu e vocês, nós vamos estudar a lição dessa semana, que tem por título Problemas e Esperança. Um texto para memorizar está em Atos 14, 22. Vamos ler? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Vamos ler novamente? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por que isso foi dito? Porque na época que foi escrito essas palavras, havia muitas tribulações. O povo de Deus era muito perseguido, estava sendo muito perseguido, como agora, no futuro, vai voltar a ser perseguido, né? Hoje nós já temos pequenas perseguições aqui e ali, mas isso vai se tornar novamente uma coisa muito séria e muito grande. E que nós possamos confirmar nossa fé. Em Atos dos Apóstolos, na página 367, está escrito assim: Paulo não perdia a oportunidade de falar do Salvador ou de ajudar aos que estavam em luta. Ia de lugar em lugar, pregando o evangelho de Cristo e fundando igrejas. Olha que maravilha. Paulo, perseguidor da igreja, agora transformado pelo poder de Deus, ele não perdia oportunidade. Ele não perdia tempo, né? Porque ele já tinha perdido tempo perseguindo a igreja. Agora ele não queria perder tempo de falar do Senhor e de ajudar, né, as pessoas a ficarem firmes na fé. É isso que nós temos que fazer exatamente agora, enquanto nós temos tempo de graça. Não perder a oportunidade de falar do Senhor, nem de pregar a palavra, nem de ajudar a outras pessoas. O tópico de domingo tem por título o resultado da fé. E a primeira pergunta é essa. A pergunta A diz assim: depois que os discípulos de Cristo foram obrigados a fugir de Icônio por causa da perseguição, vocês viram, né? A gente estudou a última lição. Paulo estava sendo perseguido, né? Paulo e Barnabé, e eles perseguidos por conta de judeus, né, e gentios que falavam mentiras contra eles, né, e colocou o povo contra eles. Mas mesmo assim eles ainda ficaram lá um tempo, né, insistindo, pregando. Foi de tal ponto a sinceridade deles que os magistrados não tinham nem como prendê-lo, não é verdade? Não tinha como prendê-los porque eles pregavam uma palavra clara, compreensível, mansamente, né? Eram homens idôneos, então não tinha como prendê-los, né? Os magistrados até chegaram a deliberar de que se fizessem o que eles estavam pregando, a cidade ficaria até melhor. Lembram? Então, eles tiveram lá muita perseguição. Então, eles estavam planejando, né, apedrejá-los. Aí, uns que não eram cristãos, mas eram amigo deles, avisaram que eles fugissem, não trouxessem esse tipo de coisa para eles desnecessariamente. E aí eles fugiram, né? E eles foram para a cidade de Listra, né? E Atos 14:8 faz o seguinte relato: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés,
coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Então a pergunta foi o quê? O que encontraram na cidade de Listra? Encontraram esse coxo, né? Uma pessoa que nunca tinha andado na vida dele, né? E em Testemunho para a Igreja, o volume 6, na página 316, tem um comentário muito interessante para nós. Devemos estar sempre dispostos a aliviar o sofrimento e ajudar os que passam por necessidade. Às vezes a gente tem pouco para ajudar, mas a gente deve ajudar. Às vezes a gente tem nada financeiro para ajudar, mas nós temos, sabe o quê? Nós temos a oração, nós temos nosso carinho, nosso amor. Dobrar os joelhos e orar de madrugada e avisar a pessoa, olha, eu já orei por você hoje, né? E isso é muito bom. Antes eu estava recebendo mensagens de uma irmã que toda vez ela mandava mensagem, a Risoneide, e ela dizia que orei por você hoje. Eu achava tão bom. Eu sabia que tinha alguém orando por mim. E eu gosto muito de orar por ela e pelo irmão dela, o Jonas. E eu oro pelas pessoas. Às vezes não temos condições financeiras, mas temos condições de orar, de dar uma palavra amiga, de sentar e conversar, ouvir. Às vezes as pessoas precisam ouvir. E uma palavra de Deus ajuda muito, né? Também. E Paulo não perdeu a oportunidade, nem de dar a palavra e nem de ajudar. Nós vamos ver como é que ele ajudou esse coxo, tá certo? A pergunta B diz assim: enquanto certo homem ouvia a pregação de Paulo, o que o apóstolo percebeu nele? E qual foi o resultado? Olha que coisa linda que aconteceu. Atos 14, do verso 8 até o 10, diz assim: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Veja só, Paulo chega lá, né, começa a pregar e vê esse coxo que está lá prestando atenção atentamente o que ele está falando. Fixa os olhos em Paulo. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você estar pregando e ter alguém prestando atenção no que você está pregando. Porque é o Espírito Santo que te usa para falar, né? Ou usa o pregador para falar. E quando as pessoas estão prestando atenção, nós sabemos que o Espírito Santo está atuando, né? E Paulo ficou ali observando que ele estava fixo, olhando para ele. E é aqui que Paulo faz? Paulo tem simpatia por ele, né? Paulo se sente tocado por ele. E ele pega e diz, olha, Paulo viu que ele tinha fé, né? Uma coisa que Paulo notou é que ele tinha fé para ser curado. Aí o que Paulo faz? Levanta-te direito sobre teu pé e anda. E o interessante é que apesar de nunca ter andado, de ser coxo toda uma vida, aquele homem obedece. Ele se levanta sobre o seu pé, sobre suas pernas, e fica em pé, né? E anda. Então, houve ali duas coisas muito importantes. A fé do homem que ouvia, né? E a fé do homem que falava. O que ouvia acreditava que aquele homem podia curá-lo. E que estava falando da parte de Deus. E o que pregava, que era Paulo, teve a presença do Espírito Santo na sua vida para entender que aquele homem queria ser curado e que acreditava que podia ser curado. E teve a fé de curá-lo. Né? É uma coisa que nós precisamos aprender a exercitar na nossa vida. Ter fé de que nós podemos ajudar o outro. E que nós podemos, muitas vezes, através da palavra de Deus, curar as enfermidades, e muitas delas são da alma. Como a hoje tão conhecida depressão. Né? A palavra de Deus, ela pode curar a depressão. Como tantos outros males. Não é isso? Aqui no texto diz assim: em presença da idólatra assembleia, Paulo podia fazer mais. Paulo ordenou ao coxo que se pusesse em pé. Até então, o deficiente não podia fazer mais que assentar-se, mas obedeceu instantaneamente à ordem de Paulo e pela primeira vez na vida ergueu-se com um esforço de fé. Vieram-lhe as forças. Então, pela fé, Deus nos dá força para poder executar sua vontade.
Muitas vezes para poder ficarmos curados de uma doença. Não é isso? Temos que ter fé em Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos essa semana ter uma semana maravilhosa, cheia das bênçãos de Deus, de curas espirituais, de curas físicas, e que a nossa fé não falte. E que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Ter o Espírito Santo na nossa vida para poder observar os que estão à nossa volta e podermos ajudá-los. E operar na vida dessas pessoas salvação, que é um dos maiores milagres. Resultado da fé. O resultado da fé é cura. Cura física, mental e espiritual. E que nós possamos ser usados por Deus para levar essa cura a todas as pessoas. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!